DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e aqui na região. Mas, para falar um pouquinho mais sobre o entrevistado de hoje, antes disso, nós precisamos voltar para o ano de 1973. No mundo, foi realizada a primeira ligação por um telefone móvel pelo engenheiro da Motorola, Martin Cooper, inventor do aparelho, consagrando assim como o pai do celular. Isso já tem tudo a ver com o nosso entrevistado, depois vocês vão saber por quê. Inauguração também do World Trade Center em Nova York. No Brasil, o presidente era o Emílio Garrastazu Médici. Em 1973, em Santa Maria, Hélios Homero Bernardi toma posse como reitor da UFSM, em continuidade à gestão de José Mariano da Rocha Filho. Faleceram em 1973 a artista modernista brasileira Tarsila do Amaral, pintor e escultor espanhol Pablo Picasso, e o Tolkien, escritor inglês, autor, escritor do Senhor dos Anéis. Nasceram em 1973 o jornalista e apresentador Celso Zucatelli, a modelo e apresentadora Adriane Galisteu e a jornalista Raquel Sherazade. E no dia 26 de junho de 1973 nasceu o nosso convidado de hoje, Gilney Sauer Engelmann. Falei certo, Gilney? Sim, certo, Luísa. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você para compartilhar um pouquinho da nossa história. De um pequeno escritório no centro de Santa Maria, Gilney Sauer Engelmann colocava em prática o sonho de empreender. Em 2008, ele fundou a Sínteses, que em 2019 tornou-se o Grupo Voale. O Grupo Voale é composto pela Sínteses, que presta serviço de infraestrutura, e a Voale, que desenvolve softwares de gestão. Com mais de 130 colaboradores, é direto do coração do Rio Grande que são feitos serviços para mais de 300 empresas de todos os estados do país, com foco em atender provedores da internet por meio de desenvolvimento de ferramentas para esse mercado. O Grupo Voale foi a primeira empresa a ter uma sala dentro do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria, a nossa UFSM, com uma unidade de pesquisa e desenvolvimento. O fundador é casado com Franciele e é pai de Lorenzo, 9 anos, e da Aurora, de 6. Nasceu em Santa Rosa, é empresário, analista de sistemas, gosta de documentários, mas não é muito de se prender à televisão. Também não dispensa um chimarrão e a qualquer hora do dia. É muito ativo, gosta de colocar os planos em prática. De sobrenome alemão, ele é persistente, mas sabe considerar e ouvir opiniões. Gosta de rock, foi um dos fundadores do Macondo Bar. Isso mesmo. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso, Gilney. Pouca gente sabe disso. Na ocasião, o meu irmão Jefferson tinha um sonho de empreender. Eu já na época atuava com tecnologia, mas ele precisava de alguém que ajudasse ele na questão da gestão do negócio, né? E como eu tinha... por muitos anos eu estive distante dele, porque eu saí de casa, ele tinha menos de 8 anos, né? Ele tinha 6 para 7 anos, quando eu me dirigi de casa a Porto Alegre para estudar e trabalhar. Então eu tive muito pouco tempo perto dele. E naquela ocasião a gente aproveitou por uma reaproximação. Eu voltava a Santa Maria e ele estava se formando na época na UFSM, né? E sem muito rumo. E aí a gente acabou nos juntando para fundar o Macondo Bar na época, né? Então, ali na Floriano, foi um empreendimento no qual eu participei durante um ano,
era o meu projeto, com ele era de 1 ano e eu completei 1 ano, entreguei o bar com uma gestão organizada, né, contabilidade, a parte financeira e tal, e aí ele seguiu e eu segui a minha carreira na área de TI como já seguia, né, eu trabalhava durante a semana toda com TI, chegava lá na quinta-feira eu ia ajudar no bar, então dormia muito pouco, porque tinha que tocar o bar durante a noite, ajudando ele, e durante o dia... E acumulava funções, Acumulava funções, exatamente. Junei, nos conta um pouquinho, então, da tua infância, na cidade onde tu morava. Tu nasceu em Santa Rosa e lá que tu passou a infância? Não, o meu pai... quando eu tinha uns 4 para 5 anos, meu pai foi embora. Ele também decidia, na época, empreender. Ele trabalhava numa indústria lá em Santa Rosa. E aí eu decidi empreender. Ele e a minha mãe foram para Doutor Maurício Cardoso, uma vila, na época, de Horizontina. Ficaram lá, eu acho que 1 ano e pouco. E aí foram a Criciúmal. Em Criciúmal que eu vivi dos meus 5 para 6 anos até os 16 para 17, né? Então todo o primeiro grau, na época, né? Primeiro e segundo graus eu fiz lá. Primeiro grau eu tive a oportunidade de estudar em uma escola particular, que na época não era todo mundo que fazia isso, né? Assim, mas meu pai fez um bom sacrifício para a gente poder estudar numa escola boa. E o segundo grau a gente só tinha escola estadual na cidade, então eu fiz o técnico em contabilidade. Sim, eu fiz também o técnico em contabilidade. É, isso aí. E que foi o que me garantiu o meu primeiro emprego também ao ir para Porto Alegre, que eu fui trabalhar num escritório de contabilidade dentro de uma empresa, de uma concessionária de veículos, né? Foi o que me deu a condição, por ter aquele diploma, né, de entrar no escritório. A gente já via a necessidade da prática, a gente já fazia o técnico em contabilidade já pensando na prática. Junei, e aí, além do Jefferson, tu tem mais irmãos? Sim, sim. O que tu lembra das tuas brincadeiras de menino? Ah, bem diferente do que é hoje, né? A gente tinha a oportunidade de andar na rua o dia todo, como era uma cidade também pequena, né? É a cidade do Tafarel, né? Cidade do Darley, goleiro do Grêmio, né, por muitos anos e hoje deputado. Ele era 1 ano mais velho do que eu, né, amigo de futebol, amigo de infância, de clube, de andar junto, né. A gente teve aí a oportunidade de conviver até ele sair e ir para Porto Alegre estudar. Então, assim, tive uma infância de interior muito gostosa, porque a gente ia para a escola a pé, né? Depois, mais tarde, de bicicleta, né? Depois, mais tarde, a pé de novo, lá no segundo grau, para estar com os amigos. Então, a gente ia para a escola. A minha infância foi uma infância muito bacana, assim, rodeada de muitas oportunidades, amigos, né? Quem que fazia parte do teu contexto familiar, assim? O pai, a mãe, os manos? Pai, tio, mãe... primo? Pai, mãe, os irmãos, meus avós, que vinham, assim... bastante lá para casa, a gente ia bastante também na casa deles, meus pais eram bem apegados, o meu pai muito apegado aos pais dele também, então a gente tinha, e muitos amigos, né, eu gostava muito de ir pro interior pescar, andar de bicicleta, né, mas lá com 13 anos eu conheci o tal do computador e aí gerou uma paixão meio forte. E eu já comecei logo com 13 anos também a trabalhar no Banco do Brasil, na época como menor estagiário de serviços gerais, eram os azuizinhos. Os azuizinhos. Isso, e trabalhei por 2 anos e 9 meses no Banco do Brasil, quando concluí o segundo grau, né? E aí, a partir daí, ou você passava no concurso e seguia a carreira, ou você se desligava. E eu me desliguei, inclusive, meio ano antes, porque eu tinha como meta terminar o segundo grau e ir a Porto Alegre para estudar e buscar uma oportunidade, visto que o meu pai tinha comércio e não era aquilo que eu queria fazer na vida, né? Mas nós vamos entrar aí nessa tua relação com o mundo digital, com os computadores, daqui a pouco, porque aí vai render. Junei, e ainda da tua infância e adolescência, que músicas tu escutava, que filmes tu assistia? Eu sou da época do show da Xuxa, né? Menino pequeno lá, televisão preto e branco. Me lembro até hoje do dia que o pai trouxe a primeira televisão a cores, né? Então olhava muito desenho animado, Pica-Pau, aqueles
né? Aqueles desenhos da época, Eu né? me lembro lá pelo final dos anos 80, né, Gilney? Quando chegou a televisão a cores lá em casa também. Eu acho- He-Man, She-Ra, Thundercats. Thundercats, isso aí, eram os desenhos da época, né? Muito bacana. Música, eu sempre fui apaixonado por rock, né? Então, ouvia muito AC/DC e companhia, até porque eu fui influenciado por um vizinho que a gente tinha um vizinho do lado que ele tinha uns 4 ou 5 anos mais, então ele estava anos na minha frente e ele ouvia músicas, né? E ele gostava muito de rock. Então, o que ele comprava de LP, eu pedia para ele gravar. E ele gravava para mim. E eu, desde lá dos 11, 12 anos, aí eu comecei a pegar gosto pelo rock. E essa foi a minha essência. Tanto que me levou a combinar o gosto com o Macondo, que o Macondo era um bar de roqueiros, né? Então, sempre foi o meu principal gosto pela música. E filme? Filme eu sou assim, eu olho praticamente o que Daquela época. Daquela época, assim. Putz, Superman já? Superman 1, 2? Superman. Daquela época eu vou te dizer assim que eu me lembro pouco, sabe? Filmes de terror eu gostava de assistir, mas assim, eu nunca fui muito apegado à televisão, pra te dizer a verdade. Quando pequeno, ali, menino, eu até olhava bastante desenho animado. Mas depois que eu comecei a trabalhar, então eu estudava de manhã no 2º grau, à tarde eu trabalhava no Banco do Brasil, e à noite meu pai tinha comércio, ele tinha um bar, e a minha mãe tinha um mercadinho. Então, à noite, a gente ia normalmente até 11 horas da noite, e eu ajudava à noite no comércio do meu pai. Então, não gostava muito da televisão e o tempo que me sobrava eu gostava mais de ler. Sempre gostei muito de literatura, então eu lia bastante na época. Hoje eu tenho sido um pouco preguiçoso para leitura, porque está sobrando pouco tempo. Sim. Tenho lido coisas com os filhos, né? Mas assim, filmes eu me lembro de muito pouco, sabe? O pai gostava muito de olhar filme de faroeste. Sim. Né? Então, quando tinha oportunidade também, naquela época era a Rede Globo, né, gente? Lá no interior eu me lembro que o que a gente pegava de televisão era Globo. Dependendo do dia, pegava uma Bandeirantes ou um SBT. Era muito raro, assim. Muito raro, mas acho que era geral. Sim. Nós temos um quadro aqui no programa, Gilney, que é o diagnóstico. Não sei se tu conhece esse quadro, um diagnóstico onde alguns especialistas vão te analisar, mas a gente não vai receber um médico aqui. São especialistas em Gilney. Algumas pessoas que mandaram um depoimento para ti, nós vamos ouvir 2 depoimentos agora. Tá bem. Olá pessoal, eu conheço o Gilney há mais de 20 anos e desde sempre foi um idealizador, buscando sempre fazer o que tem de melhor, mas também alguém que se apresenta com uma contagiante força de vontade de vencer, de criar e de inovar. Um grande exemplo a ser seguido nos dias de hoje, pois os resultados colhidos atualmente são frutos de um longo processo de muito trabalho e transformação. Parabéns, Gilney, e a todo o time da Voale. Sobre o meu amigo Gilney, nos conhecemos há muito tempo, fazendo parte da lista de cliente e fornecedor das empresas que atuamos. Tem que ser dito sobre o Gilney, como bom italiano e alemão, é insistente, determinado, detalhista, em resumo, gosta de fazer as coisas bem feitas. Com muito prazer e satisfação, privo das referidas listas. Ele é amigo dos amigos e tenho muito orgulho de dizer que é meu amigo. E os amigos, então tu está há 12 anos, depois tu vai nos contar daqui a pouco como chegou em Santa Maria, mas quem são essas 2 pessoas então, o que elas representam para ti? Eu, na verdade, assim, tive 2 passagens por Santa Maria, a última que me trouxe para cá definitivamente, né, e uma anterior, eu fiquei 2 anos em Santa Maria quando eu conheci o Flávio aqui, isso tem uns 20 e tantos anos. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, fiquei 2 anos e fui embora. E o Magnum eu tive a oportunidade de conhecer quando eu tive uma temporada em Santiago, trabalhando com o grupo Nicola, né? E aí depois eu tive a oportunidade de ser sócio do Gustavo na GPS-Net. A gente abriu um provedor junto, né? Foi o segundo provedor GPS-Net, isso há 23, 24 anos atrás. E o Magnum
era um menino que na época me visitava e a gente teve a oportunidade de aprender muita coisa junto, tecnicamente, né? Ele tem alguns anos menos que eu e ele dizia que gostava de trabalhar comigo porque eu era insistente e determinado, né? E a gente cultiva essa amizade aí já tem mais de 25 anos, né? E quando eu vim definitivamente para Santa Maria e iniciei o projeto que é hoje a Voale, ele foi uma das pessoas que mais acreditou no produto e implementou o produto dentro, na época da Ômega Tecnologia. E o Flávio, sempre um amigo muito fiel e muito parceiro meu, muito conselheiro, me deu muitos conselhos pessoais ao longo da minha vida também. Foi ele que disse para mim, Junei, fecha as portas desse negócio. Eu tive um negócio anterior, onde eu quebrei, e aí eu passei alguns anos correndo atrás para me reestruturar, e o Flávio foi um parceiro assim, que até hoje me visita, vai à minha casa, quando eu preciso de algum material de informática eu ligo para ele, inclusive esses dias agora ele supriu lá em casa com alguns equipamentos, então assim a gente tem uma relação muito legal, e eu procuro cultivar essas amizades, né, que eu trago desde que botei os pés aqui na região, né? Depois do intervalo, Junei, a gente vai chamar agora um breve intervalo. Tu vai começar então a nos contar dessa tua relação com o computador quando esse item assim hoje, que não pode faltar em nenhuma casa, não era tão acessível assim. Já voltamos. Vamos cantar o nosso amor pelo coração do Rio Grande. O Festival Canções para Santa Maria vai premiar 5 músicas inéditas que tenham como tema a nossa cidade. São R$18 mil em prêmios, videoclipe e apresentação no palco do Viva Santa Maria. Inscrições abertas até 3 de abril. Veja o regulamento completo no site da Prefeitura ou do Diário. Festival Canções para Santa Maria, uma realização, Prefeitura de Santa Maria e Diário. Para todos os estilos, ritmos e gêneros. O Grupo L Fórmulo e o Parque da Memória apresentam Vamos Falar Sobre... A pergunta mais frequente nos crematórios é se o caixão funerário é cremado. A resposta é sim. A legislação brasileira prevê que a urna funerária utilizada para o velório seja isenta de pinturas e determinados tratamentos, para que esta possa ser levada ao forno. Tenha a certeza de que o crematório que você está contratando segue todas as normas e diretrizes dos órgãos ambientais. Desconfie de preços muito inferiores, inclusive já contemplando translados. Opte por uma empresa confiável e com mais de 50 anos de credibilidade. Exija o Crematório Santa Rita. Você ouviu? Vamos falar sobre... Oferecimento Parque da Memória, Grupo L Fórmulo, Crematório Santa Rita, Cemitério Parque e Cemitério São José. Amor, vamos lá na Goods rapidinho? Preciso comprar um presente, umas coisinhas pra decoração aqui de casa. Bora? Sei, rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá, amor. Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades de cozinha. Sério? Que baita novidade! Vamos sim, agora! Oba, prometo não demorar. Capaz, amor. Não tem pressa. Escolhe com calma. Tem tanta coisa linda lá. Agora juntas, Goods e Cook, ainda mais criativas, em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. E-Cross Sense 2222 a partir de 109.590, com 50% de entrada e saldo em 18 parcelas com taxa zero. Taxa zero. Eleito a melhor compra 2021. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. DNA.
Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Gilney Sauer Engelmann. Eu tive que soletrar aqui, é alemão, né, Gilney? Isso. Para não falar errado, porque senão a gente fala Engelmann. É Engelmann. Engelmann. Sempre vivendo e aprendendo. Gilney, nos conte assim, você trabalha com tecnologia de ponta, a tua empresa começou há 12 anos e hoje você já são 130 colaboradores, além de prestar serviço para todo o estado, mas como, e outros, aliás, por todo o país, né? Me conta como que essa relação com o mundo da tecnologia começou. Olha, eu vou te dizer assim, que eu tive a oportunidade, eu morava em Criciúmal, lá no Rio Grande do Sul, bem no interior, né? Mas a minha madrinha, minha irmã da minha mãe, ela mora em Porto Alegre. Então, eu tenho um primo quase da minha idade, 2 aninhos mais novos, 2 anos mais novo que eu. E a gente ia praticamente todas as férias, eu ia passar alguns dias lá, porque ela gostava muito que eu ia lá. E aí eu tinha 12 para 13 anos quando eu fui a Porto Alegre e ele tinha na casa dele um computador, um MSX da Gradiente. E quando eu vi aquilo, falei, cara, que coisa legal é isso, né? E aí a gente passou as férias, ao invés de andar de bicicleta, a gente passou programando, porque ele gostava de programar, ele tinha quase 12 anos e ele gostava de programar e ele tinha um TK-90 também, então a gente ficava fazendo joguinho no TK-90, jogando. Foi assim, as férias que era para andar de bicicleta, a gente passou dentro do quarto dele. E eu voltei para casa e... Nunca mais, não podia ficar sem. Passei a atormentar meu pai, né? Até que eu consegui aí, juntei um pouco de dinheiro meu que eu ganhava e um dinheiro do meu pai. E na época a gente comprou o primeiro computador. Tu lembra quanto custou? Quanto será que custou, Gilney? Olha, naquela próximo ao valor de um Fusca na época. Eu sei porque meu pai me disse assim, olha, a gente vai botar um Fusca aí dentro de casa, né? E ele comprou, e de tanto que eu insisti, ele comprou o tal do computador. E aí, o engraçado é que, assim, legal, né? Eu trocava figurinhas com meu primo, porque não existia internet, né? Então eu mandava, empacotava disquetes virgens em isopor, nunca me esqueço, a gente juntava, botava no correio, ia para Porto Alegre, ele gravava jogos e me mandava de volta. E porque era o único jeito que a gente tinha para trocar, né? Então chegavam, aí ele me mandava joguinhos novos. A cada 60, 90 dias eu recebia uma caixinha de disquetes. E era caro, então trazia, gravava. Aí foi ali que eu peguei gosto, né? E aí, trabalhando junto ao Banco do Brasil, na época o banco não tinha nada de tecnologia, não existia computador, existia máquina de datilografia. Tanto que eu fiz o curso técnico em datilografia, né? Fui lá aprender a como usar uma máquina de datilografar. E tenho ainda a máquina que eu ganhei do meu pai guardada em casa. E tinha 2 cores, lembra? A vermelha e a preta. Vermelha e a preta, exatamente. De tinta pra gente poder selecionar a cor. Eu também fiz curso de datilografia. Eu não sei como é que essa geração de agora consegue viver sem um curso de datilografia, Gilney. Porque é muito bom, porque eu uso os 10 dedos. E isso me dá bastante agilidade no digitar as coisas, né? Tempo bom, sim. Tempo bom esse. Então foi aí que eu me apaixonei, né? Tive o contato com um computador. E uma coisa engraçada, assim, a minha desistência pelo Banco do Brasil foi justamente porque quando chegou o primeiro computador na agência, na época os colegas falaram assim, não, menor estagiário não pode usar computador, menor estagiário tem que trabalhar, passar em concurso para depois poder usar computador. Falei, bom, então se é assim, eu vou embora, vou buscar o meu espaço. E na época, você ter acesso a computadores era dentro de universidades ou empresas, né? E aí eu fui a Porto Alegre atrás da tecnologia, né? Fui trabalhar, inicialmente comecei trabalhando na Cisnema Informática, que era uma das grandes empresas de TI do Rio Grande do Sul, que também é uma empresa que nasceu de pessoas de Criciúmal, os Maldaners, o Ney, o Jones, o Jean e o GR na época, que formaram uma empresa e era uma das maiores empresas de TI do Brasil. E eu fui trabalhar com eles. Eles capitaneavam muita meninada de lá para ir trabalhar. Então eu comecei trabalhando lá, uns meses depois fui trabalhando numa concessionária onde de fato nasceu o gosto pelo desenvolvimento de sistemas, de software, né? Que interessante.
passa um filme. Eu me lembro, eu ia também para casa de uns primos. Eu sou de Rosário do Sul e era em Caciqui, imagina, para casa de uns primos, porque eles tinham um computador, mas a gente jogava, né? Assim, era aquele momento controlado, meia hora para cada um e rapidinho, depois já liberava para o adulto da casa poder usar o computador. Sim. E agora, Junei, os teus filhos com certeza já devem ter computador, nem é o computador deles, eles aqui, né, no celular, eles já dominam tudo. É tablet, é computador, né? Essas crianças já nascem conectadas, né? E essa é a grande diferença para a nossa época, né? Graças a muito empenho, a gente consegue fazer com que os nossos filhos tenham um gosto pela natureza. O meu menino mais velho, o Lorenzo, ele tem 9 anos e a Aurora tem 6. Ele já é mais de estar na rua. Ele gosta de andar de bicicleta, ele gosta de brincar. Claro que assim, acorda, ele vai jogar. Aí ele joga um pouquinho e depois ele vai para fora. Mas a menina é danada. Essa gosta de tecnologia, se deixar perto de um celular, ela passa o tempo todo perto do celular. Não sai mais. Junei, me conta agora Santa Maria. Como que tu escolheu Santa Maria para viver? Tu estava me contando ali um pouquinho nos bastidores, mas agora vamos falar aqui no DNA. Como que é essa relação com a cidade coração do Rio Grande? Bom, eu quando vim para Santa Maria, gostei muito daqui. Uma cidade que não é pequena, mas ela também não é uma metrópole, né? É uma cidade calma, a gente tem aqui oportunidades muito bacanas. E eu acabei ficando, porque a minha esposa, ela não queria ir embora daqui. Eu tinha a oportunidade de ir para São Paulo, trabalhar lá, e ela queria muito ficar aqui, né? Os pais dela são da 4ª Colônia, os meus pais também, que eram de Criciúmal, queriam vir morar para cá, e aí, então, no final das contas, a gente optou por ficar aqui. E aí, ao optar por ficar aqui, a gente entendeu que tinha que começar um negócio, né? Até porque as empresas locais, elas têm, sim, fazem uso de tecnologia, mas a grande maioria, e naquela época mais ainda, né, elas não tinham um espaço para um profissional de desenvolvimento de software com a minha competência e com o meu gosto. Então, assim, eu não tinha onde trabalhar. E aí eu decidi, então, abrir um negócio meio que por força de necessidade, né? Não era nem muito por escolha, assim, porque eu não me julgo hoje um empresário. Eu sou um empreendedor, né? Eu estou aprendendo a me tornar um empresário, aprendendo com pessoas que eu estou trazendo para perto de mim. E na ocasião eu tinha que fazer algo, né? Porque tinha que sustentar, tem que buscar o pão nosso de cada dia. Então, a gente decidiu abrir um pequeno escritório de consultoria na área de TI. E eu era muito técnico e até muito pouco tempo sempre atuei na área técnica. Então, peguei gosto pela cidade porque acreditei que aqui poderia ser um local legal para se viver e no futuro ter filhos, porque a gente queria ter filhos desde que a gente se conheceu, né? E a gente pensava em ter filhos e foi por isso que eu decidi ficar aqui, né? Foi uma junção de fatores que me levaram a ficar na cidade. E também sempre acreditei que aqui havia espaço para fazer algo diferente, que numa capital a gente precisaria de investimentos muito maiores para se começar um negócio. Então a gente começou um negócio pequeno, bem humilde, né? E que acabou culminando na escrita de um projeto de inovação em dezembro de 2010. E que aí nasceu, de fato, o que é hoje a Voale, né? E quando tu fala assim, um começo humilde, era tu e quem, Junei? No começo era eu e eu, né? Eu e eu, e é muito engraçado porque assim, as pessoas ligavam para Sínteses e aí eu atendia, bom dia, aqui é da Sínteses, com quem você gostaria de falar? Eu gostaria de falar comercial, só um minutinho. Aí eu botava no mudo o telefone, olá, tudo bem? Aqui é o Junei do comercial, e eu atendia como outra pessoa. Isso, eu fiz as caixinhas, eu tinha um organograma para 8 pessoas e as 8 pessoas era eu, né? E assim eu passei por quase 1 ano e meio. E onde que era isso? Era na sala da tua casa? Era numa sala lá em Itaara. Eu tinha um link de 1 mega que eu pagava na época R$1.500, né? E eu trabalhava. Já era um investimento. Eu trabalhava home office.
né? Eu trabalhava de Itaara para muitas empresas no Brasil com manutenção de banco de dados, replicações em bancos, manutenções em bancos, e foi aí que eu acabei entrando para projetos da TOTVS, que foi onde eu acabei conhecendo a partir de um projeto, eu acabei conhecendo a minha esposa numa empresa onde ela trabalhava. Qual é a área que ela atua, Junei? Franciele, né? A Franciele, ela é psicóloga, ela nunca exerceu, nunca trabalhou com consultório, sempre atuou na área de gestão de pessoas, né? Gestão organizacional. E ela me ajudou a montar o organograma da empresa, sempre me cobrou que eu tivesse a empresa movimentada e pensada para pessoas, né? E ela me trouxe muitos insights. Eu aprendi a valorizar a gestão a partir dela e sair da área técnica, né? A partir das motivações que ela me trouxe. Porque se não fica só na técnica, por isso que não avançava, né? Então, mas eu quero mandar um beijo para a Franciele, que me ajudou a produzir esse programa. Maravilhosa. A gente ainda vai ter que se conhecer pessoalmente, tá, Franciele? Porque a gente conversou bastante pelo WhatsApp. Até de ontem para hoje eu não tinha parado para respondê-la. Depois eu falei, ressuscitei, tô aqui. E aí tu começou, os 8 funcionários da empresa começaram contigo, né? Porque todos eram Junei. E aí em dezembro de 2010 nós emplacamos um projeto do Inova PRS 2010. Dia 14 de janeiro de 2011 a gente começou a desenvolver o que foi o nosso primeiro produto, o SimSuite da Synthesis, uma suíte de software voltado para empresas de base tecnológica, né? E a gente trabalhou durante alguns anos com esse produto, buscamos muitos clientes aqui da região, e em 2014, 2011 começamos a desenvolver, em 2012, julho de 2012 a gente foi para o mercado, final de 2014 a gente decidiu botar esforços na área de ISPs, de provedores de internet, para poder focar e especializar e potencializar o produto, né? Ali nós estávamos com 17 ou 18 colaboradores, né? E eu vou te dizer que eu não acreditava que a gente um dia chegaria em 50 pessoas, né? Então a gente foi galgando assim passos de maneira muito lenta até o final de 2016. No final de 2016 a gente foi participar do primeiro evento. Nós só tínhamos poucos clientes no Rio Grande do Sul, né? E não conhecíamos o resto do Brasil a nível de empresa. A gente só conhecia provedores do Rio Grande do Sul. Tínhamos lá seus 17, 18 clientes. E aí participamos de um evento quando a gente realmente explodiu, né? Em 2017 e 2018 a gente se lançou para o Brasil. E aí se consolidou. Nós vamos ouvir mais um depoimento, Junei. Nós vamos continuar esse assunto. Eu e o Junei já nos conhecemos aí, já vão uns 15 anos. Posso dizer que ele é uma pessoa incrível, um gestor fora de série, um amigo, posso contar com ele qualquer hora, na boa, na ruim. É uma pessoa sempre preocupada em ajudar todos ao seu redor, tem uma visão incrível de futuro, de evolução. E é um prazer tê-lo como amigo e hoje como um parceiro profissional. Forte abraço aí, Junei. Abração. E mais um amigo nessa trajetória. O José Luiz, ele errou. Nós já nos conhecemos há uns 20 anos. Nós trabalhamos numa empresa, eu fui sócio de uma empresa de automação comercial há uns anos atrás e ele trabalhava lá. E quando eu fui começar o meu negócio, eu convidei ele para começar comigo. E ele mais um amigo. Esse amigo segue trabalhando nessa empresa. E o José Luiz, ele disse para mim, Junei, eu gostaria de ir, mas eu tô com uma filha pequenininha e eu não posso arriscar. E eu falei, não pode mesmo. Porque era um risco muito grande. A gente estava começando algo do zero, né? E eu tenho a grata satisfação dele ter passado todos esses anos sempre olhando pra gente, e em janeiro do ano passado a gente começou uma startup junto, é a nossa primeira startup. Vocês estão sabendo, vocês são... É o primeiro momento que eu falo sobre isso de forma aberta, né? Ele é o nosso primeiro
investimento como empresa numa startup, e a gente deve lançar agora em julho o produto fruto do trabalho que o Zeca começou aí em fevereiro do ano passado, e agora em janeiro ele veio morar aqui conosco, né? Aqui em Santa Maria. Então a gente está trazendo pessoas de outras regiões do estado e do Brasil para morar aqui, né? E isso me deixa muito feliz. Nós temos gente de Minas Gerais, nós temos gente de São Paulo morando aqui, né? A gente, ao invés de mandar a gente embora, a gente está trazendo pessoas para cá. E isso para mim é um orgulho muito grande, porque a gente está conseguindo fazer com que pessoas percebam aqui uma oportunidade. Antes do intervalo, nós temos 1 minuto para o intervalo. Qual é o principal desafio da tua profissão aqui em Santa Maria? Eu tenho me questionado muito sobre isso, né? Porque assim, a gente tem uma cidade que tem muitos estudantes, e eu acreditava que a gente seria muito favorecido aqui com mão de obra, né? E hoje a gente sabe que está tendo que trazer mão de obra para cá, porque as pessoas acabam se formando e indo embora, ou não percebendo oportunidades aqui. E a gente está... Nosso grande desafio hoje é formar pessoas, né? Captar, formar, manter, reter, né? Até porque hoje quem trabalha com TI pode trabalhar da sua casa para qualquer lugar do mundo. Verdade. Né? Então, assim... conseguir gerar propósito, né, para que as pessoas enxerguem aqui uma oportunidade e sejam parceiras nossas. Então, assim, nosso grande desafio hoje é nos mantermos atualizados, porque a gente precisa evoluir rápido, né, e competir com as grandes. Eu entendo que hoje o nosso maior desafio é formar gente para competir com grandes players. Estar entre os que se destacam. Isso. Vamos então para um breve intervalo e já voltamos a conversar com o Gilney Engelmann da Voali. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. Desde que o STF julgou o tema 1102, aprovando a revisão da vida toda para os benefícios do INSS, a pergunta que mais tenho recebido é para saber quem tem direito à famosa revisão da vida toda. Para ter direito à vida toda, as pessoas que recebem benefício do INSS ou ainda estão recebendo devem ter começado a receber o seu benefício há menos de 10 anos completos. Também é preciso ter relevantes contribuições anteriores a julho de 1994. Para lembrar, julho de 94 é o início do Plano Real. E também as pessoas devem ter se aposentado pelas regras anteriores à reforma da Previdência da Emenda Constitucional 103 de 13 de novembro de 2019. Se você se enquadra nesses 3 requisitos, ainda é necessário fazer o cálculo para saber a viabilidade da tese no caso concreto. Então, se você está nessa situação, procure um advogado ou uma advogada de sua confiança. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. Quer ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança? A Davante Odontologia e Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários e última tecnologia. Agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 99220 6058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863, Santa Maria. Estacionamento com manobrista. Amigo, agora você conta com o melhor em streaming, o Paramount Plus, pelo melhor preço, apenas R$ 14,90 por mês para novos clientes. E quem já é nosso cliente, assinando, ganha um upgrade de velocidade no seu plano de internet. É conteúdo original e exclusivo para você ver quando e onde quiser. Acesse sejaamigo.com.br ou, se preferir, chama a gente no 0800 645 4200. Amigo, viva conexões reais. Promoção válida até 31 de março de 2022. Comprar e alugar se tornou ainda mais fácil no Parque Pinheiro Machado e região. A Cancian Imóveis inaugurou sua 4ª loja da cidade, na Rua Maranhão, número 69, ao lado do Sicredi. São inúmeras oportunidades para quem compra, vende e aluga. Além disso, ao anunciar seu imóvel no mês de fevereiro, você ganha uma cuia personalizada. Contamos com amplo estacionamento e sem fechar ao meio-dia. Fone 3290-6301 e acesse cancianimóveis.com.br.
Estamos de volta com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Gilney Sauer Engelmann, do grupo Voali. Gilney estava me contando aqui no intervalo sobre a necessidade de ter coragem para começar o empreendimento quando ele fazia a representação de 8 funcionários e ainda diziam para ele que ele era a empresa de um homem só. A empresa de um homem só, o pessoal brincava comigo, né? Eu participei, logo que eu vim para cá, eu tive a oportunidade de participar de um grupo do Centro Software, né, onde a gente tinha lá 11 ou 12 empresas na época, pequenas empresas que o Sebrae estava investindo tempo, e a gente fez uma série de cursos de formação, foi muito legal, né? E na época realmente eu era solo, né? E ali já tinham empresas que tinham já alguma constituição, né? Já tinha empresas um pouco maiores, com uma dúzia de profissionais, e o pessoal brincava comigo, mas isso me motivava e era um motivo de brincadeira mesmo, né? Mas eu atendia o telefone como se fosse ter uma grande corporação, mas tinha que ter um pouquinho de peso, né? Porque senão daqui a pouco como é que o cliente ia acreditar que uma pessoa conseguia fazer o que a gente estava se propondo a fazer? E a gente trabalhava muito, eu sempre fui de trabalhar bastante. Este final de semana eu participei de um projeto técnico e a gente virou de sábado para domingo, fomos até às 5 da manhã fazendo a migração de um cliente bem grande aí. E na ocasião eu disse para minha esposa no domingo de manhã, poxa, quantos anos que eu não fazia isso. Mas quantos anos? 4 anos atrás eu virava 2, 3 noites acordado ainda, né, trabalhando, porque eu sempre gostei de trabalhar de noite e eu sempre fui de dormir pouco. Então a gente sempre trabalhou muito, com muita dedicação, com muito afinco. E quando nós iniciamos o nosso projeto, Luiz, assim, o pessoal que eu conhecia ao meu redor falava, pô, mas desenvolver um ERP, desenvolver um software na nuvem, um software para web, isso não era algo comum, né? Mas eu tinha uma certeza interior de que o que eu estava fazendo era futuro, né? Então a gente começou desenvolvendo uma aplicação para web, quando nada se tinha ainda para esse fim, né? E a gente conseguiu sair no tempo. E é engraçado que é o seguinte, o fantasia da nossa empresa na época era Sínteses Ecossistema Digital, né? E 6 anos depois, quando eu contratei uma agência para fazer um trabalho para nós de marketing, ela disse assim, a gente tem que tirar esse ecossistema porque isso não combina. Veja bem, isso há 6 para 7 anos atrás, não se falava de ecossistema. Ainda mais ecossistema digital. À frente. Há 12 anos atrás, o nome da empresa era Síntese Desenvolvimento de Software e o fantasia era Síntese Ecossistema. Eu tenho placa em casa guardada que prova isso, né? Então a gente entendia que a partir de um ecossistema a gente conseguiria conectar várias áreas do negócio em uma única plataforma. Porque se pensa que sustentabilidade se fala apenas em meio ambiente, mas é o todo, né? Sim. O ecossistema, como tu tá falando aqui para nós. Gilney, vocês são quantos colaboradores hoje na empresa? A empresa tem hoje quase 140 colaboradores, deve chegar a 150 até o final do mês de abril, 150. Já deveríamos ter 200. E atende corporações em quais estados? Atendemos hoje todos os estados do Brasil, né? Não tem nenhum estado que a gente não tenha presença, né? Nós temos hoje, utilizando as nossas plataformas, mais de 22 mil usuários e autenticamos mais de 4 milhões de pessoas todos os dias abaixo dos nossos clientes, né? Então, a gente hoje é responsável pela autenticação de uma boa parte dos usuários de internet do Brasil, né? E aí, para isso, a gente tem um time técnico de alta performance, um time técnico muito capaz e muito responsável, porque além de ter uma capacidade técnica, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Porque hoje nós temos vidas e empresas que estão abaixo de nós, que a gente mantém 24/7. A nossa empresa não para nunca. Né? Então, pela natureza do negócio dos nossos clientes,
né? E a gente viu isso crescer de forma muito rápida nesses 2 anos de pandemia, né? Então, a gente tem tido que evoluir muito rapidamente. Por quê? Porque nós tínhamos clientes, há 2 anos atrás, clientes que tinham 20, 30 mil usuários, 20, 30 mil clientes, que hoje tem 300 mil. Tem cliente nosso chegando a 500 mil de usuários agora. Exponencial, assim, imensurável. Imensurável. Então, assim, você desenvolver um software para uma pessoa usar, para 100 pessoas usarem, ou para 1.000, nós temos clientes hoje que tem 1.500 colaboradores usando a nossa aplicação 24 horas por dia. Então, é uma responsabilidade. Tem clientes que a gente não tem janela de manutenção. Então, a gente está tendo que criar formas de atualizar as aplicações sem parar nada, porque o sistema não pode parar. Não pode parar. Junei, nós temos mais 2 diagnósticos de algumas pessoas que são responsáveis, né, por toda essa história. Vamos ouvir mais 2? Tá bem. Já, vamos ouvir mais 2 depoimentos para o Gilney. Oi, Gilney. Seu pai está muito orgulhoso com você. Sucesso. Te amo. Beijo no coração. Meu filho, teu sucesso é a minha felicidade. Tenho muito orgulho de você. Te amo. E esses são os responsáveis por toda essa história, Gilney. Eles foram sacanas comigo, porque eles foram agora há pouco visitar a empresa e eles não me disseram que tinham feito isso. Obrigado, pai e mãe. Eu tenho muito orgulho do que eles conseguiram dar pra gente, né? Pessoas que trabalharam muito e conseguiram dar o que eu entendo que é o principal, né? Construir valor e nos dar um encaminhamento para que a gente pudesse batalhar pela gente, né? Então, eu falo sempre para os meus filhos que eles, quando eu me for, eu pretendo ter gasto todo o meu dinheiro, porque eles vão ter... Que atrasa o dinheiro deles. Atrasa o dinheiro deles, né? Então, e isso meu pai e minha mãe me ensinaram que os valores que a gente tem que ter com as pessoas, o respeito, né? O respeito com o mais velho, o respeito com o outro, né? E eu acredito que grande parte do sucesso da Voale hoje é porque a gente respeita as pessoas que trabalham com a gente e a gente tem muito amor por essas pessoas, né? E com isso a gente consegue desenvolvê-las e a gente consegue se desenvolver junto. Mais um depoimento, Marcelo. O Gilney é uma pessoa maravilhosa, um companheiro exemplar, um pai muito presente, muito carinhoso, que se dedica muito à família. Sou muito feliz por a gente ter constituído uma família juntos. Meu diretor na empresa também, acredito ter crescido muito profissionalmente em função dele. É uma das pessoas com maior garra e persistência que eu já conheci no mundo do trabalho. E espero que ele só tenha sucesso, só coisas boas, porque se depender da gente, de mim, a gente vai contribuir muito para isso. Um beijo grande. A dona Franciele é minha esposa, mãe dos meus filhos. Tenho muito respeito por ela e muito carinho por ela como pessoa antes de minha esposa, né? E ela sempre acreditou. E nos momentos mais difíceis, esses dias a gente estava conversando e ela disse assim, ela confessou para mim que teve um dia que ela teve vontade de me dizer para mim desistir. Um dia muito difícil que a gente passou junto, né? Que ela teve vontade de dizer assim, ó, vai, busca outra coisa porque tu tem competência técnica e esse mundo empresarial é um mundo difícil, né? E ela sempre esteve junto comigo, então agradeço do fundo do meu coração por ela ser quem é e por ela me apoiar ao longo de todo esse tempo, né? Acreditar num sonho que era muito mais meu do que dela, né? Mas ela sempre esteve junto e sempre está junto e eu tenho uma família maravilhosa. Eu acho o que mais vale aqui no programa DNA para mim é quando vocês recebem esse reconhecimento dos de casa. Porque às vezes, de fora, né, as pessoas nos admiram, nos acompanham, trabalham juntos, têm respeito. Mas quando a esposa diz isso, eu te admiro como profissional, te admiro como pessoa,
Eu sonho os teus sonhos, eu acho que eu tô aqui conjecturando o que ela disse. Isso, eu fico emocionada, né? Imagina vocês. Tem mais 2 depoimentos, Marcelo, já que a gente já está aqui, meio que eu esqueci de falar para o Junei que ele tinha que vir com ver antes se a pressão estava boa, se o coração estava bem, né? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Pai, eu te amo. Você é o melhor pai do mundo. Não tem nenhum pai melhor que você. Beijo. Pai, eu te amo. Você é muito carinhoso e você é muito bonito. Beijos. Aí vocês me matam, né? Lourenço e Aurora. Meu orgulho, essas 2 crianças, né? Eu vivo por eles, né? Eu acordo todos os dias e vou trabalhar por eles e volto para casa por eles, porque eles são, para mim, o motivo de maior alegria que eu tenho, né? Eles são carinhosos, só posso agradecer por tudo que eles têm feito por mim, para que eu melhore como ser humano e como pessoa e como profissional. E eles me puxam, porque os 2 gostam de tecnologia também. A Aurora mais do que o Lourenço é mais natureza, né? Mas os 2, assim, eles realmente exigem de mim, e isso é muito bom, né? Para a gente se manter vivo e se manter sempre conectado. Então, muito obrigado, vocês foram sacanas. Hoje de noite nós vamos ter que conversar. Não, o papai vai levar todo mundo no shopping para comemorar. É isso aí, hoje de noite nós vamos ter que comemorar. Para comemorar o DNA. Nossa. Gilney, nós temos ainda 3 minutos. Eu vou fazer algumas perguntas para respostas rápidas agora. Sim. Tipo um bate-bola. Olhando para trás, do que você mais se orgulha nessa trajetória? Da dedicação e determinação e de não deixar o meu sonho se acabar diante das dificuldades. Tu tem algum arrependimento? Arrependimento nenhum, porque tudo que aconteceu me trouxe até aqui. Um desafio ainda? O desafio de conseguir levar a empresa para um patamar de conquistas ainda maior, para possibilitar e permitir que outras pessoas que estejam conosco também possam crescer junto. Uma saudade. Saudade da minha vovó. Como que era o nome dela? Dona Maria. Dona Maria. Um sonho, Gilney. Agora fora o trabalho, um sonho pessoal. Um sonho pessoal? É conseguir viver mais uns bons anos e ver meus filhos crescerem e alcançarem os objetivos deles. O que te dá paz? Paz é estar com a minha família. E o que tira a paz do Gilney? O que tira a paz é ver as pessoas desprezando as oportunidades e não tendo amor pelaquilo que está à sua disposição. Família é? Família para mim é tudo. A família para mim é meu chão, é o meu alicerce, é o que me faz ser eu. Empreender é? Empreender é um puta desafio, um desafio enorme, mas é algo assim gratificante demais, né? Quando você tem a oportunidade de conectar-se a pessoas com quem eu estou tendo a oportunidade de me conectar. É maravilhoso. E uma palavra que defina o Gilney Sauer Engelmann. Gilney por Gilney. Determinação. Aí, fiquei muito feliz com essa nossa conversa. Não foi nenhuma entrevista, Gilney. Foi um bate-papo, foi uma conversa. Gostei muito de conhecer um pouco da tua família. Um beijo para a Fran. Obrigado, Fran, que me ajudou a produzir esse programa com toda a eficiência e paciência do mundo. Que dê tudo certo cada vez mais na história de você, Gilney. E volte para nos contar depois, quando a empresa chegar aos 500, aos 1000 colaboradores, porque realmente a tua história ela é motivadora. Muito obrigado, Luísa. Eu fico muito agradecido de ter tido essa oportunidade e de te conhecer também, né? Muito obrigada.
Muito obrigado. É isso aí, o DNA fica por aqui e amanhã com a gente, Camila Cunha e Cassiano Cavalheiro.